Bom, companheiros, sobre a situação política nacional, o grande tema, grande farsa, na realidade, a gente deveria dizer, foi o julgamento da anulação da chapa, pedido da cassação da chapa Dilma Temer pelo TSE. O acontecimento ele é muito educativo, embora a maior parte das pessoas tenha se perdido no meio da tentativa de analisar. Primeiramente, né, a farsa fica demonstrada pelo fato de que esse julgamento ele foi pedido pelos golpistas como uma alternativa possível do golpe de Estado contra o governo da Dilma Rousseff. Naquele momento, foi o PSDB que entrou com o pedido de cassação da chapa. Eles não queriam cassar a chapa como primeira alternativa, porque logicamente eles achavam que a melhor solução seria colocar o Temer como presidente da República. Se cassasse a chapa, caçava os dois, aí ia ter que fazer um outro processo mais complicado. Então eles seguraram o processo lá, né? E o processo veio a ser julgado agora com outro conteúdo, que é o conteúdo da cassação do próprio Temer. E aí vários setores se colocaram contra essa cassação, que eles haviam pedido, que eles haviam estimulado, porque já não interessava para eles. O importante dessa farsa, o que é? Que mostra que os julgamentos no Brasil, eles são julgamentos políticos. O cidadão senta ali e fala, não podemos caçar o Temer agora, ou não vamos caçar o Temer aqui no TSE, papapá, tem considerações políticas, ABC. Aí ele olha lá e fala assim, vamos derrotar o pedido com base em tal e tal argumento. O argumento, ele é um expediente para servir à conclusão política. Né? A gente viu aí, por exemplo, que juízes que apoiaram a Lava Jato, as arbitrariedades da Lava Jato, aí se transformaram em juízes meticulosamente legalistas na análise das provas contra o Temer. Caso do pessoal que votou contra a cassação. Né? Dois pesos, duas medidas. Se você quisesse caçar o Temer, aceitava as provas, tudo, aceitava na Lava Jato. No caso do Lula, por exemplo, é considerado como normal o que o Moro faz contra o Lula. E já no caso da cassação do Temer, já há outro critério e tudo mais. Quer dizer, nós estamos vendo aqui o que é efetivamente o judiciário. Não há lei. O que é um grupo de juízes que são políticos, eles tomam a decisão da cabeça deles, de acordo com os seus interesses políticos, os interesses políticos que eles defendem, e apresentam uma explicação jurídica para que não fique escandalosamente, o processo não pareça escandalosamente fraudulento. É só isso que acontece. Se esse julgamento fosse feito na época do impeachment, se a Dilma não tivesse sido cassada no Congresso, aquele processo tivesse fracassado, os mesmos que votaram ontem contra a cassação iriam votar a favor da cassação. Não está claro isso daí? Não está absolutamente claro? Por isso é muito nocivo que muita gente fique embelezando esse processo. Não, porque fulano, né, nossa, eles votaram o Temer contra o Temer, a favor do Temer, papapá, e fulano disse isso, e fulano disse aquilo, não tem nada a ver. Né? Os que estavam a favor da cassação tinham motivos políticos para estar a favor, e os que estavam contra, idem. Né?
E mais ou menos o resultado que saiu era previsível, dada a composição do TSE, que foi modificada pelo Temer recentemente, né? Introduziu 2 juízes e tudo mais. Não tem nada a ver com a prova, falta de prova, a legalidade, a inocência, a culpabilidade, nada. Não tem nada a ver com nada disso. Assim como o Tribunal de Curitiba, né? Uma coisa que é interessante, diante dessa falta de legalidade, de Estado de Direito grotesco, é que a esquerda fique apoiando e encobrindo esse tipo de coisa, né? Então, a esquerda fala assim, setores da esquerda, principalmente a esquerda golpista, né, que pediram a cassação da Dilma, a cassação da chapa. Uma questão política. Eles querem a cassação e estão dispostos aí a obter isso daí pelo meio do julgamento político do TSE. O que é diferente, por exemplo, da pessoa que se defende. Se você for levado a um tribunal político, você pode denunciar que o tribunal é político e também se defender, porque finalmente vão acabar julgando e, de alguma forma, você está denunciando o que está acontecendo ou se defender. Agora, você pedir para um tribunal político que adote uma determinada atitude e depois criticar esse tribunal por não adotar a sua atitude, é perder completamente a bússola em termos políticos, né? O papel da esquerda tinha que ser de falar que o julgamento é absurdo, como é absurdo todo o processo golpista, que continua a manipulação do regime político, com aparência legal, mas de uma maneira totalmente ilegal, né? Que é um golpe de Estado, e rejeitar a farsa e denunciar o STF de conjunto simplesmente por ele existir, já começa por aí, né? Porque nós, do PCO, já falamos várias vezes que não tinha que ter esse STF. Isso daí é um tribunal que faz a lei. É um tribunal de terceira instância que julga a Constituição, destitui parlamentares, governos, pessoas eleitas, etc. e tal. E a gente sempre foi contra a existência desse tipo de tribunal, né? Muita gente acha meio estranho esse posicionamento porque as pessoas têm uma tendência a sacramentar aquilo que existe, mas a maior parte das coisas que existem não merecem ser sacramentadas. Tudo são manobras antidemocráticas que foram sendo feitas, às vezes muito tempo atrás, né? Mas que não têm legitimidade e nunca deveriam ter existido. Então, a grande lição que fica do julgamento é isso daí. Nós temos no Brasil uma quantidade enorme de tribunais que são puramente políticos, se é que não são todos, efetivamente. As pessoas decidem com base nos seus interesses. Não tem uma lei, não tem o império da lei, não tem o império do direito, não tem o Estado de Direito que todo mundo quer colocar. Nós já falamos isso diante do golpe e nós assinalamos que o golpe iria aprofundar essa situação, né? Na medida em que os juízes que já fazem o que querem, com a ofensiva direitista do golpe, se sentiriam à vontade para aplicar medidas cada vez mais duras contra os trabalhadores, contra a população, etc. e tal.